No último vídeo a gente falou sobre ajudar a pessoa a começar a fazer coisas que a levem ao progresso espiritual. Então a gente falou sobre tarefas de observação, quando a pessoa faz algo e ela medita, ela pensa, reflete a respeito de como ela se sentiu, que efeito que aquela coisa que ela fez teve nela, no coração dela, na maneira de pensar nela. Hoje a gente vai falar sobre outro tipo de tarefa, que são as tarefas de execução. E essas são importantíssimas também. Por quê? Quando a gente faz alguma coisa, Jesus ele afirma que essas coisas têm um efeito sobre o nosso coração. Jesus afirmou certamente que o nosso coração ele transborda em nossas ações. Então, o que está lá no nosso coração tem um efeito sobre o que nós fazemos. Mas o contrário também é verdade. Vamos ler aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Sabe, Deus aqui, de acordo com essa escritura, ele trabalha no nosso exterior, no nosso fazer, realizar, mas ele também trabalha no nosso interior, no nosso querer. Os dois estão intrinsecamente ligados. Se a gente quer mudar a nossa vida, a gente precisa se preocupar tanto com o nosso coração quanto com nossas ações. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse que onde a gente coloca nosso tesouro, então ali estará o nosso coração. Sabe, guardar o tesouro é algo exterior, mas isso tem um efeito sobre algo interior, o nosso coração. O fato é que onde a gente investir nosso esforço, onde a gente estiver fazendo coisas que são custosas para nós, ali o nosso coração vai estar. Estudos psicológicos mostram essa sabedoria de Jesus e comprovam essa sabedoria de Jesus. Por exemplo, um estudo com cachorros que foi feito. A disposição das pessoas de gastar dinheiro com seus animais de estimação, com seus cachorros, depende da energia e da quantidade de tempo que são gastos com esse cachorro. Você gasta seu tempo e seu dinheiro porque você já tem uma ligação com o cachorro? Não, não é o que esses estudos mostram. Você passa a ter mais ligação com ele à medida em que você faz coisas por ele. E à medida em que você faz coisas por ele, isso afeta o seu coração e aumenta a sua disposição de pagar R$ 1.000 por uma cirurgia que o cachorro precisa passar, por exemplo. Sabe, é fácil a gente pensar que quando a gente faz coisas, a gente está sendo legalista, que a gente está só obedecendo sem coração. Mas o fato é que Jesus adotou essa abordagem com as pessoas. Ele se preocupou com o coração, mas ele entendia que tentar mudar nosso coração sem chamar pessoas a fazerem coisas seria uma aventura infrutífera. Jesus ensinou que pensar só nas coisas exteriores, sem pensar no coração, é de fato hipocrisia. Mas ignorar o que a gente faz no exterior, isso também não ajuda a mudar nosso coração. O fato é que o que a gente faz tem um grande impacto na maneira como a gente se sente, na maneira como a gente pensa. Então, fazer coisas não é simplesmente levar pessoas a executarem tarefas, mas isso tem um impacto sobre o íntimo das pessoas. Em Tiago 1, nos versículos 22 e 25, a Bíblia fala o seguinte: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então aqui o conceito de praticar o que a gente ouve. Isso vai trazer a felicidade. Em Mateus 7, nos versículos 24 e 26, a Bíblia fala: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Então aqui, os dois tipos de pessoas ouviram a palavra, mas apenas um as praticou. Praticar coisas é um fundamento sólido, irmãos. Existem muitas razões para nós fazermos coisas na vida cristã. Sabe, tarefas de observação que a gente abordou no último vídeo diz respeito a observar coisas que você já fez. Tarefa de execução é você ir fazer algo, como se o milagre já tivesse acontecido. Pense em coisas razoáveis que o discípulo pode fazer, por exemplo, e peça para ele ir fazer essas coisas, como se o coração dele já tivesse acompanhado a ação dele.
E aqui, ao fazer as coisas, a gente precisa ter certeza de que as tarefas de execução que a gente dá uns para os outros, elas são madre. Elas têm um aspecto maternal. A madre quer dizer que são coisas medíveis, que são coisas alcançáveis, que são coisas que têm uma duração finita. Elas são relevantes e elas são específicas. A ideia é que precisam ser tarefas que ajudem as pessoas a conseguirem ver seu progresso em um pequeno espaço de tempo. Não adianta só dizer, eu quero ser mais amoroso, ou então eu quero causar impacto nas pessoas. Bem, o que você pode fazer para ser mais amoroso? Toda terça e quinta, por 2 meses, eu acho que eu vou levar uma garrafa de café para o trabalho, porque o pessoal lá adora café e não tem café disponível. Essa tarefa é medível. Eu vou levar uma garrafa de café toda terça e quinta para o trabalho. Ela tem uma duração finita. Eu vou fazer isso por 2 meses. Ela é relevante. Por quê? Porque o pessoal adora café lá e não tem café. Se ela levasse pequis, uma fruta que é popular lá no centro-oeste do Brasil, e que tem um gosto muito peculiar, você ama ou odeia, provavelmente isso não teria relevância para as pessoas no sudeste do Brasil, que mal conhecem o pequi. Essa tarefa também é específica. Exige uma ação que é clara para mim. Eu sei o que eu vou fazer. Sabe, levar o café toda terça e quinta para o seu trabalho por 2 meses torna você uma pessoa mais amorosa? Bem, ela certamente ajuda essa tarefa. E ela pode mudar a disposição do seu coração para com seus colegas de trabalho. Porque 2 vezes na semana você vai estar acordando e você vai estar pensando nas pessoas. Você vai estar dando um pouco da sua energia, um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro para fazer uma coisa por outras pessoas. E ao fazer isso, você vai estar influenciando o seu coração e as suas emoções. E você pode abrir o seu coração para pensar nessas pessoas de maneiras que você não pensava antes. Você pode também, com o discípulo, combinar uma tarefa de execução com uma tarefa de observação. Por exemplo, compartilhe sua fé quando você chegar ao trabalho com uma pessoa. E aí, quando você for para sua mesa ou para o seu posto de trabalho, faça uma anotação no seu celular, na sua cabeça, faça um registro mental de como foi falar com aquela pessoa. Como que você estava se sentindo? Você viu o Espírito trabalhar em sua vida? Que impacto que isso causou? Você está querendo ajudar a pessoa a pensar a respeito das coisas que ela está fazendo. Quando você der tarefas de observação e de execução para as pessoas, você que está ajudando ela, faça um registro isso, você mesmo, faça uma anotação dessas tarefas, para que você possa fazer segmento depois com a pessoa. Explique para a pessoa que você está fazendo essas anotações para você mesmo conseguir se lembrar. A gente precisa se lembrar dos desafios e das tarefas que a gente estimula uns aos outros a fazerem para que a gente consiga ajudar elas a fazerem progresso. Mesmo que a pessoa se esqueça, você não se esquece porque você anotou. E aí você pode trazer esse assunto à tona e fazer segmento e perguntar como que as coisas estão indo em sua vida. Sabe, tem uma folha no seu caderno ou um arquivo no seu celular ou no seu tablet dedicado ao seu relacionamento com essa pessoa. Por que fazer isso? Porque a gente quer ser intencional. A gente quer ter amizade, relacionamento, sem dúvida, mas a gente também entende que a gente está aqui para ajudar uns aos outros a serem mais parecidos com Jesus. Sabe, o máximo quanto for possível, ajude a pessoa a fazer coisas junto com você. Existe um poder enorme em fazer coisas juntos. Seja evangelizar juntos, seja estudar a Bíblia com outras pessoas juntos, seja fazer uma devocional de família juntos, organizar as finanças juntos, orar juntos, ter tempo com Deus juntos, ter tempo discipulado juntos. Você vai ter um tempo com o irmão e traz uma outra pessoa que você quer ensinar, que você quer que aprenda alguma tarefa. Se a outra pessoa se sentir bem, por que não fazer isso de vez em quando? A gente pode fazer praticamente qualquer coisa na vida cristã junto com nossos irmãos. O primeiro faz e o outro observa. Depois o outro começa a participar. Depois ele começa a liderar, com o primeiro observando e dando feedback para ele. Até o ponto onde o primeiro está pronto para ir, onde o segundo está pronto para ir para fazer sozinho. Esse processo de fazer as coisas juntos foi o processo que Jesus, em geral, usou com seus discípulos. Ele os chamou para observarem a Jesus, para imitá-lo,
para liderar e depois receber feedback de Jesus. Esse é o processo que o mundo de coaching ao redor do mundo, nos esportes, nas finanças e em várias outras áreas, esse é o processo que essas áreas usam para ajudar pessoas a adquirirem novas habilidades. E se todo esse processo está parecendo meio empresarial para você, eu queria abrir um parênteses aqui. Sabe, não se assuste com isso e nem se iluda. Na verdade, o mundo dos negócios e o mundo empresarial, ele é quem tem copiado os princípios espirituais. Jesus já ensinou essas coisas há centenas de anos. O mundo empresarial apenas tem visto e reconhecido a sabedoria de todas essas coisas e imitado esses princípios. Nós que somos discípulos e que temos acesso às palavras de Jesus, da Bíblia, a gente não deveria ter medo de fazer coisas que nos lembram o mundo empresarial, porque na verdade é o mundo empresarial que tem copiado a sabedoria espiritual. E nós que temos acessos a essa sabedoria, ai de nós se a gente não usá-la e não fizer uso de todas as ferramentas espirituais que nós temos ao nosso dispor para ajudar uns aos outros a crescerem espiritualmente. Então, feche o parênteses aqui. Como nossas vidas elas são ocupadas, a gente precisa ser intencional para fazer coisas juntos, irmãos. Ser intencional quer dizer que você não deixa as coisas ao acaso, que você não deixa ao Deus dará. Se der, Deus, se não der, paciência. A gente tem uma intenção clara, a gente tem um lugar onde a gente quer chegar, a gente quer algo de verdade, aquilo é importante para nós e por isso a gente faz planos, a gente pensa em maneiras de alcançarmos esses objetivos espirituais. Alguns dos nossos tempos de discipulado podem ser nós fazendo coisas juntos. Em vez da gente ter uma conversa com alguém, a gente pode ir e fazer algo juntos e praticar alguma habilidade juntos. Em Lucas capítulo 5, por exemplo, Jesus chama seus discípulos para o seguirem e depois Jesus começa a fazer muitas coisas. Ele cura um homem com lepra, ele cura um paralítico, ele convida Levi para ser discípulo dele e faz muitas outras coisas. E seus discípulos estão aprendendo dele. Seus discípulos só estão observando a Jesus. Aí em Lucas 9, Jesus envia os 12 numa pequena viagem missionária. E aí Jesus dá direção para eles. Quando Jesus alimenta os 5.000, ele já faz isso junto com seus discípulos. Jesus envolve os discípulos numa discussão sobre quem as pessoas diziam que ele era. Os discípulos já estão fazendo coisas nesse estágio. E Jesus está lá próximo, dando direções, observando. Em Lucas 10, a gente vê Jesus enviando os 72 numa outra viagem missionária. Parece aqui que a comissão é um pouco mais intensa do que quando ele enviou os 12. Os discípulos estão recebendo cada vez mais autonomia, até chegar o momento onde os discípulos eles estão sozinhos no livro de Atos, acompanhados agora só do Espírito Santo. Sabe, algumas tarefas elas foram feitas para serem feitas em comunidade. A gente precisa de outras pessoas fazendo coisas conosco para a gente ter sucesso nelas. Cristianismo não é um esporte individual. Cristianismo é um esporte coletivo. Em Filipenses 2, versículo 13, vamos ler aqui algumas passagens que deixam esse conceito muito claro. Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. O texto está no plural. Isso daqui deve ser obedecido no contexto da igreja, no contexto da comunidade. Em Lucas 11, versículo 1, a Bíblia fala, ensina-nos a orar, dá-nos a cada dia o nosso pão, perdoa-nos. Sabe, orar é uma tarefa coletiva. Não quer dizer que a gente não deve orar sozinho. É claro que a gente deve orar sozinho. Mas significa que nós devemos orar juntos também. Assim como a gente deve fazer muitas coisas juntos no cristianismo. Então, irmãos, eu quero incentivar você. Façam coisas juntos, uns com os outros. Ajudem as pessoas fazendo junto com elas. Foi assim que os discípulos do primeiro século viveram. Eles tinham uma vida em comum. Eles faziam e viviam o cristianismo junto. E se a gente fizer coisas juntas e a gente estiver medindo o progresso e guiando as pessoas em seu progresso dessa forma, nossos encontros vão ser muito esperançosos. A gente vai ver e a gente vai celebrar a ação do Espírito Santo na vida um do outro. E com isso nós completamos a fase do desenvolvimento espiritual. Nós começamos com o planejamento, fazendo perguntas, escutando e depois ensinando. E aí nós começamos a desenvolver nosso progresso. Nós imaginamos Cristo formado em nós.
nós nos demos conta de que Cristo, de que o Espírito já está agindo em nossas vidas. E aí a gente começou a medir onde a gente está e a guiar um ao outro a um progresso espiritual maior. E agora chegou a hora de nós conferirmos o nosso crescimento espiritual, que vai ser assunto do nosso próximo vídeo.